Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Meus queridos consagrados, a paz. Lá em Romanos 8,30, o Paulo tem uma fala muito pertinente ao que aqui está dito em Mateus, quando ele diz: E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Há uma engenharia reversa aqui em Mateus sobre esse texto do Paulo, a quem Jesus chamou. Como vimos lá no estudo anterior, Jesus também os enviou. Quem tem um chamado de verdade precisa considerar o ser enviado pelo Senhor. É o que nós chamamos de predestinar, que significa destinar antes. Quem tem chamado tem também uma vocação de sinceridade, de utilidade, de graça, de ajuda, de comunicabilidade, de socorro a outros, de companheirismo. Não há sentido em um chamado quando a pessoa senta em cima, se esconde e não realiza nada com esse chamado. Há muitos que chamados foram, mas se sentam em cima do talento, encobrem a graça que receberam, escondem a luz que obtiveram. Agora, quem tem o chamado, quem tem a vocação, tem que aprender como vai viver isso. Qual é o primeiro passo dos chamados? É se prepararem para a jornada. Como? Como ter o preparo? Como saber e como fazer? A primeira coisa é observar o mestre, é conviver com o mestre, ver como ele vivia, como ensinava, como procedia, como ele tratava as pessoas boas, as perversas, as pessoas que eram marginalizadas e até aquelas que eram excluídas. Esta narrativa de Mateus tem algumas particularidades. A primeira, não tomem rumo aos gentios. Isso está posto só neste primeiro momento. É uma instrução temporária. Eu sei disso por quê? Porque está escrito no versículo 6, quando está dito: Mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel. Só que depois, lá em Atos capítulo 2, ir aos gentios seria uma outra prioridade. Até aos confins da terra está dito. Nesse primeiro cenário do reino de Deus, era preciso pregar ao povo de Israel. Jesus está treinando eles para anunciar não somente uma aceitação intelectual, mas o reino de Deus. Jesus está ensinando que aceitá-lo como Senhor desse reino era ter que perdoar, ser misericordioso, ser bondoso. A segunda instrução é: não entreis na terra dos samaritanos. Mas a gente percebe que nos evangelhos, Jesus ele dá ênfase diversas relacionadas aos samaritanos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que foi apresentado como um homem superior em graça e bondade, acima do levita, muito além dos religiosos do templo. A história, por exemplo, mais reveladora da nova ordem de relação com Deus está com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, na Samaria. Outro caso é o dos leprosos, que foram curados e o único que volta para agradecer é um samaritano. E Jesus manda esse pessoal que aceitou Jesus, os seus discípulos, ir de casa em casa, de aldeia em aldeia, dando testemunho. Peraí, qual testemunho? O de que aceitaram Jesus em suas vidas, provando que aprenderam dele, que imitam ele, que obedecem a ele e vivem a nova ordem do reino que ele veio inaugurar. Esse primeiro ide, ele é temporário, para aquele momento,
porque o tempo era curto, não daria para eles irem até os confins da terra e voltarem para relatarem tudo ao mestre que os enviou. É treinamento, é laboratório de vida, mas sobretudo é um testemunho, é uma mostra para fora de cada um deles de que eles aceitaram mesmo Jesus, de que não era uma brincadeirinha nova, uma paixãozinha de verão, não. Era mesmo uma nova vida, cheia de espírito, da graça e da promessa. Jesus não fecha a porta para ninguém. Vocês vão primeiro, como missão primeira, aos judeus. Isto é missão prioritária agora. Mas se aparecer algum samaritano pela frente, se aparecer algum gentio na oportunidade da hora, não desperdicem a oportunidade, horas. Não sejam impermeáveis. Existe prioridade, mas espera aí, meu chapa. Não faça da sua prioridade temporária a sua cela, a sua cadeia, o seu claustro pessoal, a sua religião sagrada. Jesus é mais específico. Ele manda os seus meninos procurarem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entende-se que não é para procurarem as ovelhas achadas, só as perdidas, aquelas que ele viu no capítulo 9, lembra? As pessoas que não faziam parte do templo, das sinagogas, os religiosos que se achavam já achados, superiores, um pessoal de pedigree sagrado e separado, esses não. Gente necessitada, gente excluída do status social privilegiado, gente sofrida, porque guardadas as devidas proporções, as pessoas mais necessitadas são as mais perdidas. As pessoas órfãs de quase tudo. Essas têm mais humildade para receberem as boas novas, principalmente porque elas vivem como ovelhas perdidas mesmo. E se sabem perdidas, elas vivem o desamparo, o perrengue, a dureza de ter que lutar e sofrer diariamente suas inseguranças e suas desesperanças. Jesus está explicitamente dizendo: vocês que receberam isso de mim, sem eu lhes cobrar nada, foi pela graça mesmo. Vão e me reproduzam, façam o que eu faço e não tirem proveito disso, como eu não tirei de vocês. Sejam eu para as pessoas, em palavras, em obras, em gestos, em atitudes e também em poder. Eu lhes dou este poder. Vão. E quando estiverem indo, sejam, mas também preguem o evangelho do reino. Mas em que lugar? Não tem lugar específico. Não tem templo, não tem púlpito, não tem palco, não tem plataforma alguma. É indo. Enquanto se está em movimento, em qualquer tempo, em qualquer lugar. O tempo oportuno é onde você estiver. Abriu a porta? Entra, meu filho. Se não abriu, bata e abrir-se-vos-á. E aí vem a parte que parece das mais difíceis, no versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Quantas pessoas que já foram dadas como mortas em hospitais e que recebem um chamado em amor na oração de alguém em Cristo e que a pessoa volta para ficar mais um tempo, curto ou prolongado, voltam para um propósito específico de Deus e em Deus. E os doentes que são curados aos milhares, e mesmo os enfermos de pele, os leprosos, e igualmente os leprosos de natureza metafórica, que são limpos pela palavra do Evangelho. Quantos de nós já vimos demônios correrem de nós por força do amor, da misericórdia que em nós habita? E por força também do poder e da autoridade que nos foi dada em Cristo para expulsarem de corpos frágeis e mentes débeis demônios terríveis. Jesus diz: vão, eu valido vocês, eu credencio vocês, eu coloquei o crachá da identificação de vocês pendurado no coração de vocês.
Eu lhes concedi este poder de invadir fortalezas, de serem construtores da estrutura e das leis deste reino nas pessoas. Vão! 2025 será um novo ano de novas oportunidades para vivermos isso em nome de Jesus. Jesus diz: vão. Deus os abençoe.